É campeão! É campeão! Grêmio campeão da Recopa Gaúcha, todo mundo tenta, mas só o Grêmio é penta, isso mesmo. Grêmio pentacampeão da Recopa Gaúcha, a gente vai falar tudo aqui nesse vídeo sobre a vitória do Grêmio sobre o São José de Porto Alegre na noite desta terça-feira na Arena do Grêmio, 2-0 sobre o título da Recopa Gaúcha 2025, mas antes de falar sobre o jogo, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Bom, galera, o Grêmio venceu o São José 2-0, campeão da Recopa Gaúcha 2025, como eu falei na introdução do vídeo. Ah, mas é um título que não vale nada, é um título irrelevante, é um título que não gera comemoração, não gera engajamento, gera muito pouca coisa. Sim, é verdade, mas o Grêmio disputou a competição, conseguiu disputar a competição dado o título gaúcho do ano passado, de 2024, e do São José pelo título da Copa Federação Gaúcha também de 2024. Então, quando você joga esse tipo de competição, você tem que ganhar, você tem que disputar, você tem que se doar, você tem que dar a vida para vencer a competição. E no final, porque vale uma taça, acaba sendo muitas vezes um jogo até mais importante que uma rodada ali meio morna de Brasileirão, do que uma rodada de primeira fase de Gauchão, do que jogos assim, os jogos mais mornos de uma fase de grupos ali de Sul-Americana, talvez, um jogo mais tranquilo de Copa do Brasil. Então, valia uma taça, o Grêmio foi pro jogo, foi com o que tinha melhor, dado algumas lesões, alguns problemas físicos, e venceu, fez o que tinha que fazer. Como eu falei anteriormente, o campeonato não vale nada, vale pouco, um campeonato irrelevante, o campeonato de menos importância ao longo da temporada, sim, mas o Grêmio disputou, o Grêmio é grande, o Grêmio é gigante, e por isso precisava honrar a camisa, precisava honrar esse escudo e toda essa história, e assim os jogadores o fizeram hoje. O Grêmio fez um bom jogo, 2-0, com tranquilidade, sem sofrer muita coisa. Foi uma partida bem interessante do Imortal Tricolor, e há muito tempo sem jogar, né? Praticamente um mês aí sem jogar por conta da parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e a equipe voltou bem nessa partida de hoje, desta terça-feira. Para falar um pouquinho mais sobre o jogo em si, o Grêmio teve alguns desfalques. O zagueiro argentino Walter Kahneman foi poupado, já pensando nesse retorno para o Campeonato Brasileiro. O Marlon, lateral esquerdo, que não vai poder jogar contra o Cruzeiro no fim de semana, por conta dele ser jogador do Cruzeiro, estar emprestado pelo Cruzeiro ao Grêmio, também não joga. Então jogou o Lucas Esteves, que será titular contra o Cruzeiro para ganhar um pouco mais de ritmo. Vila Sante sentiu ali um problema muscular antes do jogo, também foi poupado, pensando num desgaste dos jogos para jogar os jogos mais à frente, né, ali de Campeonato Brasileiro e de Copa Sul-Americana. Mesma coisa com o Martin Bright White e o Cristiano Oliveira, que sofreu uma queimadura em uma atividade doméstica ali durante a parada para o Super Mundial e não tinha condições de jogo. Então o Grêmio veio para campo com o Thiago Volpi, que foi pouco acionado, mas quando foi acionado hoje foi bem, longe de comprometer. Na lateral direita, Igor Serrote ainda sofre com uma lesão no punho que ele teve ainda no Campeonato Brasileiro, e jogou Gustavo Martins, que tem ido bem no lateral direito. É um jogador que não aparece muito à frente, não aparece muito na linha de fundo, mas mais uma vez, como nos jogos anteriores que ele já havia atuado como um lateral direito, apareceu bem, principalmente no setor defensivo, dando uma robustez defensiva um pouco melhor para a equipe do Grêmio. Acho que tem ido bem ali, tem aparecido como uma boa opção, principalmente ali na defesa pelo lado direito. Wagner Leonardo hoje como capitão, importante porque demonstra uma liderança, um jogador que chegou esse ano, mas já demonstra essa figura de liderança, demonstra muita qualidade. Para mim, a melhor contratação do Grêmio na temporada, fez um bom jogo, capitão, ergueu a taça, mostrando aí as suas qualidades. Gemerson jogou hoje na zaga, infelizmente, mas não comprometeu. O bom jogo do Gemerson, como a gente não via há muito tempo, lógico, tem que fazer todas as ressalvas da fragilidade do adversário, do São José, que é uma equipe de Série D, que está em terceiro lugar do grupo A8
da Série D, é uma equipe que não vem num momento tão bom, é uma equipe inferior, é uma equipe de investimento muito menor, mas pro que tinha hoje, o Gemerson foi bem. Lucas Esteves na lateral esquerda não foi bem, segue sendo um jogador burocrático, segue sendo um jogador com alguns problemas defensivos. Novamente uma partida discreta, não comprometeu muito por conta da fragilidade do adversário, mas é um jogador que precisa mostrar mais, que ainda não mostrou ao que veio com a camisa do Imortal Tricolor. Meio campo com o Dodge novamente muito bem, o Dodge aparecendo bem nessa temporada, sendo um dos melhores jogadores do meio campo gremista ao longo do ano, muito bem, tenho gostado do Dodge, ele mostra que pode ser útil aí para o elenco gremista ao longo do ano, para Campeonato Brasileiro, para a Copa Sul-Americana. Alex Santana estreando, jogador que veio do Corinthians, com boa passagem pelo Atlético Paranaense, que começou lá atrás até no Inter, teve aí passagens por alguns clubes grandes do futebol brasileiro, Botafogo também, mas o destaque principal no Atlético Paranaense, foi finalista da Libertadores em 2022, sendo um jogador importante do elenco. Ele estreou bem, um jogador que demonstrou ter qualidade para participar dessa rotação do elenco, para ser titular em vários momentos. É um jogador que sofre muito com lesões, e a gente espera que isso não aconteça a partir de agora no Grêmio, mas gostei do que vi nesse jogo, um jogador bem participativo, um jogador que carimba muito a bola, um bom toque de bola, um jogador ali que se movimenta bastante. Gostei da partida do Alex Santana, me parece que vai ser um jogador muito útil ali ao longo da temporada. Franco Cristaldo, mais uma vez como titular no meio de campo, novamente um jogo discreto, ele perde um pênalti, que para mim não é tão bem batido, ele até bate forte, mas bate a meia altura, o goleiro do São José vai muito bem e defende. Acho que foi um jogo burocrático, um jogo novamente em que o Cristaldo aparece pouco, Monsalve entra no segundo tempo também, não produz muita coisa, tem muito isso desses dois meias do Grêmio, quando um joga a gente quer o outro, quando o outro joga a gente quer o anterior, e nenhum dos dois se fixa como um titular ou como um grande jogador, como um jogador importante para a equipe do Grêmio. São jogadores com bom potencial, com boa qualidade, mas que não conseguem se desenvolver no longo prazo. Na centroavância a gente teve o Arezzo, já que o Bright White por problemas físicos acabou que foi poupado. O Arezzo, que está com esse imbróglio, ele quer jogar mais, quer ter mais minutagem, teve uma proposta do Peñarol que não agradou a direção do Grêmio, ele ficou, fez mais um jogo, novamente um jogo muito ruim do Arezzo, segue mal com a camisa do Grêmio, teve uma boa oportunidade e acabou finalizando muito mal. É um jogador que ainda não mostrou a que veio com a camisa do Grêmio, é um jogador que tem qualidade, mas que no Grêmio não conseguiu desempenhar talvez ali um bom momento no início do Gauchão contra equipes um pouco mais fracas, no início da Sul-Americana também ali contra o Esportivo Luquenho, Atlético Grau, mas fora isso não demonstrou nada com a camisa do Grêmio, está forçando uma saída e mais uma vez perdeu uma oportunidade. Ele que pensa muito na Copa do Mundo e representar a seleção uruguaia no ano que vem, mas com o que está jogando vai ser complicado. André Henrique entrou no segundo tempo, mas também demonstrou pouca coisa. Grandes nomes do jogo pelo lado do Grêmio, os autores dos gols. Amuso pelo lado esquerdo, para mim fez o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio. Já tinha feito algumas partidas interessantes, mas essa eu acho que foi uma partida completa, teve gol, foi um cara insinuante, foi um cara participativo, foi um cara que correu muito, que buscou muito o jogo. Gostei bastante da partida do Amuso, para mim é a melhor dele na temporada, como eu citei. Se manter esse nível vai ser um jogador importante para a rotação e para ser titular em vários momentos ao longo da temporada. Acho que é um jogador que, atuando no nível que atuou contra o São José, pode ser muito importante aí ao longo dessa temporada, desses últimos meses aí de temporada. E para falar do principal craque do Grêmio no jogo, e talvez da principal promessa do Grêmio para os próximos anos, para essa temporada principalmente, que é o garoto Alisson, que tomou conta da posição no lado direito de ataque, fez um golaço, fez uma jogadaça e deu uma baita assistência para o Amuso fazer o segundo gol, colocou a bola debaixo do braço, decidiu o jogo, foi muito bem, demonstra muito potencial para ser um jogador importantíssimo, eu diria, dentro de campo para o Grêmio, e para quem sabe no futuro ser uma boa venda para um mercado europeu, para um mercado árabe, quem sabe para esses mercados que
importam os talentos brasileiros, é um jogador que pode render um caixa muito bom pro Grêmio, mas a gente espera que antes disso ele renda aí 1, 2, 3 temporadas fazendo coisas grandes pelo Grêmio, porque ele tem muita qualidade para isso. Depois entrou o Pavon, mais uma vez muito mal, mais uma vez errando praticamente tudo, mais uma vez fraco e mostrando que tem pouco a agregar para o Grêmio aí ao longo da temporada. Então, um jogador que também já está fazendo hora extra aí no Imortal Tricolor. Mas, galera, é isso. O Grêmio campeão, merecidamente, bom jogo, sem sofrer muito, como tinha que ser e como há muito tempo a gente não via. Mas o São José é uma equipe fraca, uma equipe de Série D, pouco investimento e tudo mais. Sim, concordo com tudo. Mas o Grêmio enfrentou equipes até bem mais fracas que o São José anteriormente, nos primeiros meses do ano, e demonstrou muito menos do que fez hoje. A gente lembra aí de São Raimundo de Roraima, lembra de outros jogos no Campeonato Gaúcho, jogos ali na Copa Sul-Americana contra equipes de um nível bem parecido com o São José, que o Grêmio não conseguiu desempenhar, jogos muito ruins também no Brasileirão. Acho que hoje o Grêmio conseguiu desempenhar um bom futebol, conseguiu fazer uma boa partida, e isso nos dá um alento ali pensando em Campeonato Brasileiro, em se manter na primeira divisão sem tantos sustos e quem sabe fazer uma campanha bem interessante, uma campanha legal ali na Copa Sul-Americana, avançando e ir vendo até onde a gente pode chegar na competição sul-americana, dá um alento de que a gente pode ter também um bom jogo no próximo final de semana na volta do Brasileiro contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Galera, mas é isso. Lembre-se de ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, porque ajuda demais a gente a seguir trazendo esse conteúdo para vocês. E deixem nos comentários também o que vocês acharam da atuação do Grêmio, se é um título importante, o que vocês acham da Recopa Gaúcha, se é um título legal, se é um título que vocês gostam, se é uma competição que vocês acham desnecessária. Deixem aí os comentários sobre a competição, sobre a atuação do Grêmio, se vocês acham que o Grêmio já apresentou algo melhor em relação ao que apresentou nos primeiros meses do ano, e também o que esperam aí para essa volta do Campeonato Brasileiro, para a volta da Copa Sul-Americana. Já no próximo meio de semana tem a ida dos 16 avos de final contra o Alianza Lima, então deixem aí nos comentários o que vocês acharam. É isso, valeu!